Enquanto Ezequiel declarou a palavra de Deus aos exilados, Deus comissionou Jeremias a declarar a mesma mensagem ao povo em Jerusalém. Também podemos dar uma olhada na Bíblia do ponto de vista de um pássaro. A Bíblia revela uma consistência no que Deus quer para seu povo, mostrar sua glória. Vemos que a palavra de Deus nunca se contradiz, e Ele é um Deus de ordem. Soberania, poder e amor. Devemos estar dispostos a viver de acordo com os padrões de Deus e usar a Bíblia como nossa bússola. Caros amigos e amigas, você está no canal Conexão Ore. Não deixe de dar o like e compartilhar as mensagens de Deus. Isto é uma missão de amor à vida. Hoje, vamos refletir sobre a consistência da palavra de Deus, com o capítulo 1 de Ezequiel. Quando descobrirmos que perdemos nosso primeiro amor, Apocalipse 2, versículo 4, sem dúvida encontraremos o culpado, o pecado. Esse pecado geralmente ocorre porque deixamos de confiar em Deus para todas as nossas necessidades diárias. Mas Deus é um Deus paciente. Ele não quer que nenhum de nós caia da sua graça. Ele não quer que soframos. Para onde quer que o Espírito fosse, eles iriam, e as rodas subiriam com eles. Porque o Espírito dos seres viventes estava nas rodas. Quando os seres se moviam, eles também se moviam. Quando os seres paravam, eles também ficavam de pé ainda. E quando as criaturas se levantaram do solo, as rodas subiram junto com elas. Porque o espírito dos seres viventes estava nas rodas. Ezequiel 1, versículos 20 e 21. Nesta visão, Ezequiel sente de perto a glória de Deus. Mas ele cai como um morto e uma voz no trono o revive. O espírito entra nele e ele come um livro. Mais tarde, ele é enviado para falar as palavras do Senhor e agir como vigia sobre Israel. Antes de ser comissionado para ser atalaia, o Senhor o convida a testemunhar o interior de sua sala do trono. É aqui que temos, portanto, a frase roda dentro de uma roda. Antes de mais nada, a visão de 4 rodas de Ezequiel estava associada a 4 criaturas vivas. Ele lutou com palavras para tentar descrever o que testemunhou em termos humanos. Um símbolo da onipresença divina, onde quer que formos, Ele nos verá. Essas rodas são seres angelicais, querubins designados como guardiões da santidade de Deus. Ezequiel 1, versículo 4, e no capítulo 10, versículos 5 e 20, ele escreve que as criaturas tinham rodas dentro de rodas, onde seus espíritos residiam, com aros altos e impressionantes, cheios de olhos ao redor. Cada criatura tinha asas, rosto de humano, rosto de boi, rosto de águia e rosto de leão. O espírito dos seres viventes estava nas rodas. Como resultado, as criaturas foram capazes de se mover em qualquer direção que as rodas se movessem. Muitos estudiosos acreditam que a mobilidade das rodas é uma representação simbólica da onipresença e onisciência de Deus. O comentário da Bíblia de Matthew Henry sugere que os querubins têm rodas porque simbolizam a providência divina de Deus. Sua aparência e trabalho eram como uma roda no meio de uma roda. As disposições da providência nos parecem sombrias, perplexas e inexplicáveis, mas sabiamente ordenadas para o melhor. O movimento dessas rodas era regular e constante. Eles foram como o Espírito ordenou. Portanto, não voltaram. Não deveríamos ter que desfazer isso pelo arrependimento que fizemos de errado se seguimos a orientação do Espírito. Os anéis ou aros das rodas eram tão grandes que, quando colocados em movimento, o profeta tinha medo de olhar para eles. A consideração da altura e profundidade do conselho de Deus deve nos impressionar. Eles estavam cheios de olhos em volta. Os movimentos da providência são todos dirigidos pela sabedoria infinita. Todos os eventos são determinados pelos olhos do Senhor, que estão em todo lugar contemplando o mal e o bem, pois não existe acaso ou fortuna. O firmamento acima era um cristal glorioso, mas, terrivelmente, aquilo que consideramos uma nuvem escura é para Deus claro como cristal, através do qual ele contempla todos os habitantes da terra. Quando os anjos despertaram um mundo distraído,
baixaram as asas para que a voz de Deus pudesse ser claramente ouvida. A voz da providência é para abrir os ouvidos dos homens à voz da palavra. Os sons na terra devem despertar nossa atenção para a voz do céu, pois como escaparemos nós se nos desviarmos daquele que dali fala? Ezequiel 1, 3 lições da visão da roda de Ezequiel. Apesar das visões estranhas, existem várias lições que podemos aplicar em nossas vidas. O livro de Ezequiel nos chama a buscar um novo encontro com nosso Deus vivo. Através do exemplo de Ezequiel, somos chamados a vencer. Não importa os desafios que enfrentamos em nossa cultura e sociedade. Embora existam várias lições que podemos aprender de sua história, 3 lições principais se destacam. A palavra de Deus é consistente. Ele deseja que nos arrependamos. E Deus nos equipa para o chamado. A palavra de Deus é consistente. Enquanto Ezequiel declarou a palavra de Deus aos exilados, Deus comissionou Jeremias a declarar a mesma mensagem ao povo em Jerusalém. A Bíblia revela uma consistência no que Deus quer para seu povo, mostrar sua glória. Por isso devemos a Ele nossa total obediência. Vemos que a palavra de Deus nunca se contradiz, e Ele é um Deus de ordem, soberania, poder e amor, mas também justo e fiel à sua palavra. Devemos estar dispostos a viver de acordo com os padrões de Deus e usar a Bíblia como nossa bússola. Deus deseja que nos arrependamos quando descobrirmos que perdemos nosso primeiro amor. Apocalipse 2, versículo 4. Sem dúvida encontraremos o culpado disso, o pecado. Esse pecado geralmente ocorre porque deixamos de confiar em Deus para todas as nossas necessidades diárias. Mas Deus é um Deus paciente. Ele não quer que nenhum de nós caia da sua graça. Ele não quer que soframos. Ezequiel 18, versículo 23. Revela seu coração. Tenho algum prazer na morte do ímpio, declara o Senhor Deus, e não antes que ele se converta do seu caminho e viva. Deus quer que entendamos as consequências da rebelião e do pecado. Ele quer que todas as pessoas se arrependam e se voltem para Ele. Quando escolhemos não nos voltar para Ele, Ele não tem escolha a não ser nos deixar colher o que semeamos, porque Ele nos adverte consistentemente que não violará sua integridade. No entanto, mesmo em meio ao exílio, julgamento e punição, vemos a graça de Deus. Aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão limpos de toda a sua impureza, e de todos os seus ídolos eu os purificarei. E eu te darei um novo coração, e um novo espírito porei dentro de você. Tirarei de sua carne o coração de pedra, e lhe darei um coração de carne. E porei dentro de vocês o meu espírito, e farei com que andem nos meus estatutos e tenham o cuidado de obedecer às minhas regras. Habitareis na terra que dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Ezequiel 25, versículos 36 e 37, ele promete limpar nossos corações teimosos e torná-los novos, e sabemos que ele cumprirá suas promessas. Ele deu Jesus, a palavra viva, e Ele derramou o Espírito por nós para que possamos andar com Ele em intimidade. Deus nos capacita para o chamado. Ezequiel foi chamado para uma missão sem esperança, e através de sua vida, ele foi o vigia de seu povo. Ele foi exilado e recebeu um coração para Deus, para ser a voz de Deus para seu povo. Não importa a situação, Deus deu a Ezequiel as ferramentas, sabedoria, apoio e força. Repetidamente ao longo das Escrituras, testemunhamos Deus chamando pessoas para situações difíceis. Agar, Jacó, José, Ezequiel, Daniel, Maria, Paulo e até mesmo seu próprio filho, Jesus. Seja qual for a situação, devemos permanecer dedicados à palavra de Deus. Essa devoção é a base de nossa força. Independentemente da batalha, circunstância ou oposição,
É tão fácil ser influenciado pela cultura e descartar a Bíblia como um livro de 2000 anos. No entanto, nossa devoção à Palavra de Deus marca nossas vidas e, como Ezequiel, torna-se um testemunho da verdade atemporal de Deus e da fidelidade de Deus quando formos chamados. Deus nos dará tudo o que precisamos para completar esse chamado. Não importa o chamado, não importa as circunstâncias difíceis em nossas vidas. Deus pode nos usar, Ele nos dará um novo coração e dará vida aos nossos ossos secos. Agradeço por chegar até aqui. Peço seu like, isto é muito importante para manter o canal. Inscreva. Compartilhe para outras pessoas serem estimuladas a ler a Escritura Sagrada. Ele promete caminhar conosco para que possamos levar esperança e verdade aos outros em nossas vidas.